Muito bom dia a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos, então, ao nosso webinar de hoje, o webinar do Ministério da Economia e Planeamento. Hoje, para falar sobre o tema microcrédito, vamos falar sobre o desembolso, o reembolso e projetos de bandeira. Para tal, estamos hoje com o nosso colega do FACRA, que é o Dr. José Paulo. Está aqui conosco hoje na nossa sala de imprensa Carlos Rocha de Lólua, que é do Ministério da Economia e Planeamento. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve apresentação então do nosso preletor de hoje. Ele chama-se José Paulo, é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade da Namíbia, é detentor de um diploma de Administração e Gestão de Governos Locais pela Universidade também da Namíbia. Também detém uma pós-graduação em Bancos e Finanças pela Universidade de Administração e Direito em Zurique, na Suíça. A sua trajetória profissional de relevância começa então em 2013, quando trabalhou como diretor adjunto na empresa Sanurba Limitada, em Cabinda, onde foi o responsável pela gestão financeira. De 2014 a 2015, trabalhou na empresa de consultoria Ernst Young Limitada, como auditor financeiro, e está então no FACRA desde 2015, onde sempre esteve a trabalhar como responsável pela gestão e acompanhamento de portfólio, atualmente gestor de ativos do FACRA. Então, muito bom dia, doutor. Bom dia, doutora Dinamene. Muito obrigado pelo convite, pela introdução. Bom dia aos nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade que nos dá, e também ao Ministério da Economia e Planeamento pelo convite para falarmos um pouco sobre o microcrédito, desembolso, reembolso e projetos de bandeira. Doutor José, vamos, antes de começar, falar então um bocadinho com os nossos participantes. Os nossos webinars seguem sempre uma mesma sequência. Teremos a apresentação do nosso preletor, vai nos falar de tudo então que tem a ver com o microcrédito e o trabalho que o FACRA tem estado a fazer neste quesito. Nesta fase nós vamos pedir que todos tenham as suas câmaras e microfones desligados durante a apresentação do nosso preletor. Haverá então um momento de perguntas e respostas no final da apresentação, onde aí sim eu vou chamando as pessoas que vão levantar a mãozinha. Temos aí o ícone da mãozinha para levantar a mão, e assim vamos chamar e as pessoas vão fazendo as suas questões, ligando o microfone, ligando as câmaras. E quando terminarem as suas intervenções, vão então desligar o microfone e as câmaras. Teremos esse momento mais interativo apenas depois da apresentação do Dr. José. É tudo por agora, espero que esteja todo mundo confortável. Dr. José, está confortável? Está pronto para começar? Pronto, sim. Tá. Então, vamos a isso, doutor José. Muito obrigada. Exato. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, caros ouvintes, por tirarem o vosso tempo para ouvirem um bocadinho daquilo que é o microcrédito e também, assim, em breves notas sobre o FACRA. Não sei se conseguem ver a apresentação. Ok, temos a confirmação que sim. Para aqueles que eventualmente irão necessitar ou pretendem contactar o FACRA,
Então temos aí os contactos, a morada do FACRA, para qualquer situação, para qualquer questão que eventualmente muitos ou alguns de vocês terão. Bem, entrando para a nossa apresentação, nós preparamos esta apresentação com os seguintes pontos em foco, né? Temos aqui um sumário do que é o FACRA, em breves notas. Vamos falar também em síntese do microcrédito, o que é o microcrédito no geral. Vamos falar também rapidamente do surgimento do microcrédito em Angola. Vamos falar do FACRA e o microcrédito, né? O FACRA, de um tempo a esta parte, tem estado engajado na operacionalização de uma linha de microcrédito. Vamos falar do que é um desembolso e o que é também um reembolso. Vamos falar dos projetos bandeira, os setores de atividades que foram selecionados para esta empreitada, e também vamos passar aqui alguns dados estatísticos da primeira tranche que já foi operacionalizada no período entre outubro de 2020 e junho de 2021. O FACRA é um fundo 100% público, que foi criado o abrigo através do decreto presidencial 108/12 de 7 de junho, e tem como vocação o apoio às micro, pequenas e médias empresas, e ela tem uma abrangência nacional e pretende, com a sua atuação, ter um impacto nas micro, pequenas empresas, naquilo que tem a ver com a sua profissionalização e o aumento da sua competitividade no mercado em que ela eventualmente estará ou está inserida. O microcrédito. O microcrédito é definido como a extensão de um empréstimo muito pequeno, empréstimos que são para ajudar o microempreendedor a dinamizar a sua atividade. Normalmente são créditos ou quantias para aquele segmento das nossas populações que são empobrecidas, que normalmente não têm garantias, não têm empregos estáveis e na maior parte dos casos também não têm um histórico de crédito, né? Ele normalmente é direcionado para aquelas camadas que são menos instruídas e dá aqui uma oportunidade a elas também de ter acesso a alguns instrumentos financeiros que eventualmente uma determinada economia tenha disponível. O microcrédito em Angola surgiu na década dos anos 90, já no fim dos anos 90, com o surgimento da Kishicrédito, uma das operadoras de microcrédito na nossa praça. E ela ganhou uma maior notoriedade com o surgimento do microcrédito comercial do Banco Sol. Apareceram também, depois deste período, instituições como o BAE Microfinanças e outras que são conhecidas. Atualmente, ela é regulamentada pela Lei 14/12, Lei 14/21, de 19 de maio, que até ao momento é que regula as atividades de microcrédito. O FACRA e o microcrédito. Com o surgimento da pandemia da Covid-19 e as incertezas que ela
trouxe às sociedades, muitos empreendedores, microempreendedores, muitas empresas, até mesmo as empresas ou as operadoras de microcrédito foram afetadas com o fenômeno da incerteza, né? Com o surgimento deste, digo em aspas, deste inimigo, né? Inimigo que afeta a nossa saúde. Então, muitas empresas foram afetadas com este fenômeno, se assim posso dizer. Então, percebendo-se das dificuldades que as empresas, sobretudo as empresas pequenas, enfrentaram ou vinham a enfrentar, algumas antes da pandemia, o Estado, através do decreto, o Estado percebeu, achou por bem, tendo em conta as análises que fazem sobre a dinâmica do mercado, fez sair, através do decreto 98/20, as medidas de alívio econômico. Das medidas de alívio econômico, o Estado orientou que o FACRA disponibilizasse uma linha de 4 mil milhões para as operadoras de microcrédito operacionalizarem ou fazerem a concessão do microcrédito a esses micro e pequenos microempreendedores. Tendo essa orientação, o FACRA prontamente mobilizou-se, contactou, trabalhou com seus parceiros, nomeadamente o Banco Nacional de Angola, e identificou 8 operadoras de microcrédito que estão aqui espelhadas. Vou realçar aqui Xicrédito, que nós já mencionamos, que é quase impossível falar de microcrédito em Angola sem fazer menção a Xicrédito, né, por ser ela a pioneira neste setor. Então, no cumprimento daquilo que foi espelhado no decreto 98/20, o FACRA, através com os seus parceiros, selecionaram essas operadoras de microcrédito que, neste período que já mencionamos, de outubro de 2020 a junho de 2021, fizeram então a operacionalização ou fizeram chegar o microcrédito aos microempreendedores e microempresas. O que é o desembolso e o reembolso? Aqui neste ponto gostaríamos de realçar o seguinte: na atividade ou na operacionalização do microcrédito, há 3 fases distintas e indispensáveis que normalmente devem ocorrer quando estamos a operacionalizar uma linha ou o microcrédito. Primeira fase é a fase de recepção e análise dos projetos. Nesta fase, há um primeiro contacto, o microempreendedor ou mesmo a operadora de microcrédito vai ao encontro, aqui à procura de ambos os lados, né? Quer a operadora de microcrédito como o microempreendedor que toma esses microcréditos, vão atrás de um do outro, né? Então, o contacto é estabelecido, aí dá-se o início da relação entre o microempreendedor e a operadora de microcrédito. É nesta fase onde toda a documentação necessária, entende-se aqui documentação, digamos, como se diz na gíria, os mínimos olímpicos, né? O bilhete de identidade e outros documentos que, a priori, um cidadão, uma microempresa ou um microempreendedor tem que ter, é solicitada e avaliada. Também aqui nesta fase de análise, obviamente as operadoras de microcrédito têm as suas métricas e às vezes também dependem muito da descrição profissional do técnico que vai ser alocada
a um determinado projeto, aí ela define ou determina a viabilidade do projeto, e depois também nesta fase é negociada os termos da concessão do microcrédito. Posteriormente é passada para a fase da aprovação e eventualmente o desembolso, caso haja um acordo firmado. Aqui é confirmada a viabilidade do projeto, né? São aceites e concordados todos os termos da concessão do microcrédito, e depois então vem a fase da transferência, que é o desembolso dos valores que foram previamente ou solicitados ou acordados. Depois passamos para uma fase também que é muito importante, que na maioria dos casos estabelece ou confirma a relação entre o microempreendedor e a operadora de microcrédito, né? O reembolso, okay? A capacidade de reembolso, a predisposição, a vontade de reembolsar o que foi desembolsado, também cria aqui uma base de relação muito forte entre a operadora e o tomador de microcrédito. O reembolso é nada mais, nada menos do que o retorno do capital ou do valor que foi cedido à operadora de microcrédito. Ela normalmente é acompanhada a uma taxa de juros que é definida, que é negociada, e assim ela obedece o calendário que foi previamente definido. Os projetos bandeira nesta operacionalização da linha de microcrédito do FACRA foram essencialmente 6. Okay? Nós olhamos para as necessidades que o país tem e, sobretudo, aqueles microempreendedores que estão no setor produtivo. Por isso, foram definidas, foram negociadas, foram aceites, quer o FACRA, como as operadoras de microcrédito, os setores do processamento alimentar, que tem a ver com processamento de peixe seco, processamento de farinha e de peixe e outros, logística e distribuição, que tem a ver com armazenagem de várias ordens ou vários tipos de produtos. Também olhamos para a reciclagem, né? Há uma grande necessidade de termos que arranjar soluções para os nossos resíduos, né? Então olhamos também para este setor, olhamos para os fazedores de cultura e arte, de quase todos os ofícios. Olhamos também para o desenvolvimento de softwares. Nós vivemos numa era das TICs, então à medida ou a cada dia que passa precisamos de soluções tecnológicas para resolver os nossos problemas. E também olhamos na cadeia do agronegócio no geral, né? Tudo aquilo que tem a ver com os produtos ou a cadeia do agronegócio. Olhando para os nossos dados estatísticos, nós aqui colocamos uma tabela assim, à primeira vista, se calhar não muito perceptível, mas eu vou já ajudar a perceber a lógica desta tabela. Dizer que ao abrigo da linha ou da operacionalização da linha de microcrédito, o decreto 98/20, nós, conforme havia já mencionado, usamos alguns critérios para classificar as operadoras de microcrédito e, consoante a esses critérios, então, foram atribuídas a elas um montante mediante o seu score e também a presença geográfica. Neste quadro, nós apresentamos os dados referentes ao período em que foi operacionalizada a linha, 2020 e 2021,
tendo como referência aqui na parte de cima, 2020, número de projetos que foram recepcionados a nível das 8 operadoras de microcrédito, foram um total de 1.321 projetos, dos quais, em 2020, 928 foram financiados, foram transferidos os valores solicitados. Nós tivemos um montante solicitado de cerca de 3,2 mil milhões de kwanza, dos quais 1,2 mil milhões foram desembolsados. Em 2021, nós tivemos solicitação de 1.083 projetos, dos quais 755 foram financiados. Dos 1.083 projetos, foram solicitados um montante em 2021 de 2,4 mil milhões de kwanza, dos quais 793 foram financiados. Nós tivemos um total de mais de 2.000 projetos solicitados e mais de 1.600 projetos financiados. Nós, na parte de baixo, temos a discriminação das operadoras de microcrédito, só para realçar o seguinte: a operadora a destacar que mais financiou foi a operadora Kishicred, com 539 projetos. A seguir foi a operadora Facilcred, que financiou cerca de 456 projetos. Em síntese, gostaríamos de reforçar aqui os dados. Na primeira tranche da operacionalização da linha, nós tivemos um total de 2.394 projetos solicitados, solicitação de microcrédito, num valor de 5,7 mil milhões de kwanza, dos quais 1.683 foram financiados num valor de 2 mil milhões de kwanza. Também neste período temos a destacar que cerca de 1.328 microempreendedores ou empresas passaram para a formalização e foram criados cerca de 2.469 postos de trabalho. Relativamente aos montantes, como já frisamos em síntese na tabela, nos slides anteriores, temos apenas a destacar aqui, neste slide, no gráfico 2, que cerca de 1,1 mil milhões de kwanza foram financiados no setor do agronegócio. A dispersão geográfica dos projetos financiados, temos aqui no gráfico 3 a realçar o Ambo, a província do Ambo, que teve cerca de 638 projetos financiados, e tivemos, infelizmente, tivemos insucessos na província do Cunene. Houveram aqui algumas questões que infelizmente estavam fora do nosso controle e não conseguimos então atuar na província do Cunene. Mas entretanto são esses os números. Também trazemos aqui os projetos financiados por setores de atividade e as respectivas províncias. Relativamente aos empregos gerados em empresas formalizadas, nós tivemos cerca de 2.469 empregos subdivididos da seguinte forma, em termos de género. Cerca de 1.200 projetos cerca de 1.200 projetos financiados
ou empregos gerados foram para homens e 1.209 para senhoras. Relativamente às empresas formalizadas, nós também, dentro daquilo que são as metas do Prodese, tivemos cerca de 250 empresas formalizadas em 2020 e 1.079 empresas formalizadas em 2021. Muito obrigado. Em síntese, era isto que tínhamos a apresentar. Estamos disponíveis para questões, sugestões de melhorias, porque estamos atualmente em balanço da primeira tranche, né? Como já frisei, temos ainda a segunda tranche da linha de microcrédito por operacionalizar. Em breve, o FACRA vai anunciar o lançamento da segunda tranche e, obviamente, gostaríamos de contar com as vossas sugestões, melhorias. Gostaríamos de contar também com o vosso conhecimento. Muitos de vocês, alguns se calhar também, já tiveram alguma experiência no setor, então gostaríamos de ouvir de vocês algumas sugestões para melhorias. Muito obrigado e é tudo que tínhamos para apresentar esta manhã. Muito obrigada, Dr. José Paulo, do FACRA, pela sua apresentação muito explicativa. Deu para perceber, entender melhor o que é o FACRA, as 3 fases do microcrédito, a recepção e análise do projeto, a aprovação e desembolso e finalmente o reembolso, que nós gostamos. Falou também sobre os setores de atividade, falou sobre as operadoras de microcrédito, deu-nos dados estatísticos sobre os projetos financiados e falou também um bocadinho sobre os próximos passos. Está então aberta o nosso painel para perguntas e respostas. Como eu disse no início do nosso webinar, os participantes podem então levantar a mão, clicar no ícone de levantar a mão para indicar que querem fazer alguma pergunta, ou podem também, se acharem melhor, escrever, colocar a pergunta no nosso bate-papo, no nosso chat. Vamos dar então alguns minutos para aqueles que se queiram pronunciar. E se tiver alguém que não tiver a encontrar o ícone de levantar a mão, pode então ligar o microfone e a câmara e colocar a sua questão. Apresentar-se e colocar a sua questão. Esta é a oportunidade de tirar todas as dúvidas para aqueles que são ou pretendem ser microempreendedores ou pequenos empreendedores. Temos aqui agradecimentos pela participação do Sr. Hermelindo Cacumbi. Obrigada por estar conosco, Sr. Hermelindo. Agradecemos também à Administração Municipal de Balongo. Ok. Temos Miló da Silva, que gostaria de colocar uma questão. Pode ligar o seu microfone e colocar a sua questão. Apresente-se e coloque a sua questão. Ok, doutor. Só queria saber se, de facto, esta reunião é só sobre o crédito de FACRA
ou do BDA? Que me está a dar a entender isso é só sobre o FACRA, não tem nada a ver com o BDA. Será? Agradeceria. Obrigado. Muito obrigada. Temos também o Sr. Saraiva Santos. Gostaria de colocar alguma questão? Muito bom dia. Muito bom dia. Cumprimento a todos e agradeço este webinar aí com a presença do PCA do FACRA, bem elucidativa sobre todos os conteúdos do FACRA. É só para dizer que eu estou, tanto em nome pessoal como pela Associação Nacional da Aquicultura. Aquicultura, eu refiro para não haver um erro, porque normalmente interpretam por agricultura, para aquicultura. E dizer ao Dr. José Paulo que a forma de me contactar é sempre através do Ministério da Economia, e para lhe dizer, sempre que precisar do auxílio e que possa ser interessante para si os conhecimentos da ANAC, que estaremos à sua inteira disposição para poder levar a sua caminhada a bom porto. E assim me despeço, porque foi elucidativo tudo aquilo que se aprende com o FACRA relativamente ao assunto do combate à fome e à pobreza. Pronto, para alicerçar projetos âncora é um pouco difícil com os valores colocados à disposição pelo FACRA, a não ser que o FACRA tenha outras linhas que possa ajudar as micro, pequenas e médias empresas. Ou se não for já pelas médias, as pequenas, as micro e as pequenas, para elas serem consideradas uma âncora para aqueles valores que o FACRA está a tencionar disponibilizar, porque todos precisamos de ajuda. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Podem disponibilizar o dinheiro, os valores que quiserem. Eu não gosto muito de utilizar a palavra dinheiro, mas os recursos, podem alocar os recursos que quiserem, mas se não houver um projeto âncora, por exemplo, na aquicultura, se não tivermos, porque não precisamos todos de ter uma câmara frigorífica, mas numa região, se houver 10 aquicultores e houver uma câmara que seja comunitária, vai beneficiar a todos. Porque nós temos aquela ideia de que eu tenho a minha fazenda, tenho que ter um trator. Então o trator vai só trabalhar 10 dias por ano. E estão alocados ali uns milhões de kwanzas em recursos, quando poderiam estar a desenvolver-se na produção. Esta é só uma pequena nota que eu tenho acompanhado e que se passa, porque as pessoas recorrem a estes financiamentos para resolver, primeiro de tudo, um problema seu. E só depois é que pensam no coletivo. Não. Nós temos que passar a pensar no coletivo, para desse coletivo sair um pouquinho para resolver o nosso. Não resolver o nosso primeiro e deixar os outros sem escapatória nenhuma. Desejo a continuação de um bom trabalho, Dr. José Paulo, e dou-lhe força para que esse empenho e essa garra toda, que o meu amigo, que ainda é jovem, possa dar passos seguros e certos. Continuação de um bom dia para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Saraiva. Quer responder o Sr. Mito? Antes de continuarmos com alguma outra questão? Ok. Sr. Mito da Silva, este webinar é mesmo sobre aquilo que o FACRA tem, o trabalho que o FACRA tem estado a fazer com as operadoras de microcrédito, não tem a ver com o BDA. Continuando, temos... Quer que o Sr. Saraiva... Bem, primeiro só dar uma
só agradecer ao senhor Saraiva pela disponibilidade e também já corrigir aqui, só ajudá-la a perceber que estou aqui na condição de gestor de ativos do FAC, não como PCA. Muito obrigado. Só esta nota. Muito obrigada, doutor José. Temos então uma questão aqui no nosso chat. A senhora Stella diz: bom dia, doutor José Paulo. Como é que é feita a análise da experiência do proponente ao microcrédito? E diz experiência no setor. Temos também Moisés Amélia, diz que quer falar. Pode ligar o seu microfone, a sua câmara, se ainda quiser falar. Moisés Amélia, este é o momento. Sim, alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Bom dia a todos. Meu nome é Moisés Amélia e agradeço muito a iniciativa que tem levado a cabo para nos ajudarem a nós que temos necessidades de ajuda, só que infelizmente essa ajuda muitas vezes não aparece e quando aparece, se calhar não é para todos, desculpa, isso é que eu noto, e isso prejudica muito a nós que tiramos do nosso próprio bolso, não é? E eu estou no ramo da agricultura. E a agricultura é muito difícil para alguém trabalhar sozinho, como disse o outro que me antecedeu. Agora, eu estive com um pequeno problema com o meu microfone e a imagem, e não queria dar um passo maior do que a perna. Por isso pergunto que o projeto FACRA é também abrangente para a área da agricultura? Senhora Dina. Sim. Estamos a ouvi-lo. Coloque todas as suas questões e depois o doutor José vai responder. Pois é, se for para a área da agricultura, eu quero saber quais são os trâmites, quais são os critérios para que eu possa beneficiar de uma ajuda, de um crédito no âmbito do FACRA. Obrigado. Muito obrigada, senhor Moisés. Enquanto o doutor José está a preparar a sua resposta, vamos então ler aqui mais uma mensagem que vem de André Kaunda. Cordiais saudações, escrevo a partir da Willa Lubango. As questões são: qual é o montante máximo que estas empresas de microcrédito disponibilizam para cada projeto? E a segunda pergunta é: quais são as garantias exigidas e qual a taxa de juros? O doutor José vai então passar as respostas. Muito bom dia mais uma vez e muito obrigado pelas questões. Eu vou começar com a senhora Stella, né? A questão da senhora Stella, como é que é avaliada a experiência do microempreendedor? Bem, para esta medida de alívio econômico, o microempreendedor tem que ter pelo menos 12 meses de atividade no setor em que ele atua, né? A priori, nós conseguimos já ver que há uma certa experiência, há uma certa consistência no trabalho que o microempreendedor exerce, né? Por outra, no contacto que vai ter com os profissionais de microcrédito e das visitas que eventualmente o mesmo vai ter,
Então, vai-se avaliar o grau de experiência, o nível de experiência que ele tem. O José pergunta se a área da agricultura foi contemplada ou também pode se beneficiar. Sim, pode. Moisés, peço desculpa. Sim, Moisés, dar nota aqui que 85% dos projetos financiados na província do Ambo foram essencialmente na produção de cereais, digo o milho, ok? Então, a agricultura, sim, está contemplada na linha do FACRA, ok? Os passos a seguir é o seguinte, nós trabalhamos com as operadoras de microcrédito. Não nos disse em que zona está, em que localidade está, mas acreditamos que possivelmente tenha aí uma operadora, pelo menos uma, que é a Kishi Credit. Se não tiver, então vamos pedir para contactar os departamentos de desenvolvimento integrado. Eles têm, nós fizemos chegar lá a lista das operadoras com os contactos e poderá então contactar diretamente as operadoras para manifestar o interesse em tomar um microcrédito, ok? O senhor André Kaunda, o montante máximo é definido pelo regulador. Tem-se aqui por regulador o Banco Nacional de Angola. Ele é que regula as atividades do microcrédito e ele define um montante até 7 milhões de kwanza, ok? Obviamente, com a análise e a descrição profissional do profissional de crédito ou de microcrédito, eventualmente poderá ou não ter o valor máximo, mas o regulador define até 7 milhões de kwanza. A taxa de juro depende de caso a caso, né? Para a linha do FACRA, foi definida uma taxa de 42,6% ano, ok? Uma taxa bastante atrativa e que estará dentro desta taxa, né? Isso também vai depender muito das rondas de negociações, o nível de risco que o seu projeto eventualmente tenha, mas nunca será uma taxa acima de 42,6%, 42% para baixo, ok? As garantias são, primeiro, tem que ter o projeto, né? Como devem entender, é medida de alívio econômico, então é para aliviar aquelas atividades que já estão em curso, né? Tem que ter um negócio, tem que ter, se eventualmente é um funcionário, se eu for um salário, também serve como garantia, ou se eventualmente não tiver um salário, então pode juntar-se com 2 ou 3 membros da sua inteira confiança para formarem o que nós chamamos de grupo solidário. Então, um serve de garantia para o outro. Então, são essas garantias que temos, para além daquelas que eventualmente possam ser solicitadas em caso de risco maior, né? Exato. Então, são essas questões. Não sei se estão satisfeitos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José Paulo. Acredito que estejam todos, sim, satisfeitos. Vejo aqui que não temos nenhum pedido de palavra e não temos também mais perguntas no nosso bate-papo. Creio que tenha sido uma sessão muito esclarecedora, de facto.
e que foi possível perceberem melhor então como funciona esta questão do microcrédito ao trabalhar com operadoras de microcrédito, não é? O FACRA trabalhar com as operadoras de microcrédito para chegar então aos empreendedores. Uma vez que não temos mais questões, podemos então dar por terminada a nossa sessão de hoje. Não sei se gostaria de dar uma última palavra em forma de despedida e conclusão. Muito obrigado, doutora Dina. A nossa palavra de despedida é apenas para agradecer aos participantes desse webinar e também dizer que o FACRA está disponível para prestar qualquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários prestar, né? Então, estamos disponíveis, estamos agradecidos e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. José. Temos aqui pedidos de alguns participantes que gostariam de receber a sua apresentação. Acredito que não temos problemas quanto a isto. Normalmente essas apresentações, como já foram mesmo apresentadas aqui ao público, como já fizeram alguns dos nossos participantes, devem apenas deixar aqui os seus endereços de e-mail para poderem receber esta apresentação e verem com calma, perceberem com calma. Também o Dr. José está neste momento a partilhar o ecrã com os contactos do FACRA e poderão entrar em contacto para qualquer eventual dúvida que tenham. Exato, doutora, muito obrigado. Nós vamos pedir à organização que nos dê pelo menos 10 ou 15 minutos para deixarem os vossos e-mails e depois, então, a informação que é pública será disponibilizada. Muito obrigado. Bem, queremos agradecer a todos pela participação. Esperamos contar convosco na próxima quinta-feira para o nosso próximo webinar. E gostamos muito da vossa participação, das sugestões, da disponibilidade aqui mostrada para ajudar, para melhorar nós contamos sempre convosco e vocês também podem contar com o Ministério da Economia e Planeamento e com o FACRA, tenho certeza. Tem aqui o Dr. José, que já assim se disponibilizou. Muito obrigada a todos e até a próxima.